O despertador tocava sempre às 5h45, mas Ian já estava acordado. Deitado de lado, encarava o teto manchado de mofo como se esperasse respostas ali, no meio das rachaduras. O quarto era pequeno, dividido com a irmã mais nova, que dormia tranquila, sem saber que o irmão já tinha chorado antes mesmo de o dia começar. Ele se levantava devagar, cuidando para não acordá-la. Os fones de ouvido entravam antes mesmo da escova de dentes, sem música, só silêncio preenchido por vozes internas que ele não conseguia calar. Na cozinha, o pão era seco, e o leite ralo. A mãe ainda dormia, exausta do turno da noite. Ian comia como quem cumpre um ritual, automático, sem prazer, sem presença. No caminho até a escola, ele passava pelos mesmos muros grafitados, os mesmos cachorros soltos, os mesmos portões fechados. Tudo era repetição. Até o céu parecia ser o mesmo todo dia, com aquele tom cinza que grudava nos olhos como poeira. Na escola, o portão abria como se engolisse as pessoas, e Ian entrava junto, invisível no meio da multidão. Ninguém o cumprimentava. Ele também não tentava. Preferia ser esquecido a ser notado pelas razões erradas. No corredor, os grupos se formavam como sempre, os que riam alto demais, os que cochichavam, os que se exibiam. E havia ele, com seus fones desconectados e cadernos sem capa, como um ruído mudo no fundo da trilha sonora da escola. A sala de aula era um palco em que ele não tinha falas. Sentava na última carteira da fileira do canto, perto da janela, como se tentasse escapar por ela com o olhar. Os professores passavam a lição, e Ian copiava tudo, sem saber se aprenderia. Ele não fazia perguntas. Não era notado pelos que erravam alto, nem pelos que acertavam tudo. Era o espaço entre as falas. O intervalo chegava como um soco, não por ser ruim, mas porque era quando ele mais precisava desaparecer. Enquanto os outros corriam para o pátio, Ian seguia firme na direção oposta. Sabia o caminho exato até o banheiro do fundo, o menos usado, onde a luz piscava e o espelho era trincado. Era ali que ele conseguia ser inteiro, por 5, talvez 10 minutos, antes de limpar o rosto e voltar ao papel de ninguém. Naquele dia, como em tantos outros, trancou a porta da última cabine. Sentou na tampa do vaso, tirou o caderno da mochila. Não era de matéria, era de alma. As páginas estavam cheias de desenhos tristes, sombreados com raiva e precisão. No centro da folha, uma figura com olhos fundos e mãos cobrindo os ouvidos. No canto, ele rabiscou palavras: aqui, ninguém me ouve. Depois, abaixou o caderno e respirou fundo, como se preparasse para um mergulho. O choro não era dramático. Era seco, abafado, quase mudo. Escorria devagar, como um rio que não sabia mais correr. Cada lágrima parecia sair com culpa, como se até o sofrimento precisasse ser escondido. Ian sabia o tempo exato em que podia chorar sem ser notado. Aproveitava o som distante das vozes no pátio, dos apitos de educação física, do burburinho que enchia os corredores. Ali dentro, só ele, o azulejo frio e o eco do que não dizia para ninguém. Seus dedos tremiam. Às vezes, escrevia frases no azulejo com caneta azul. Eu existo? E se eu sumir? Mas sempre apagava antes de sair. O medo de ser descoberto era maior que a vontade de ser salvo. Quando o intervalo chegava ao fim, ele lavava o rosto com água fria, olhava para o espelho rachado e se perguntava quem era aquele garoto do outro lado. Ninguém. Só um reflexo que não respondia. Ao voltar para a sala, tudo seguia igual. As vozes, os papéis passando, a vida que seguia sem ele. Era como estar dentro de um aquário. Ele via tudo, ouvia tudo, mas não fazia parte. O professor de história passou por ele entregando uma prova. Ian pegou sem olhar nos olhos. Tirou 7. Não sabia se isso era bom ou ruim. Só sabia que, ao menos, não chamaria atenção. Na hora da chamada, seu nome era dito com pressa, e ele respondia com um sussurro quase inaudível. Ninguém notava se ele estava mais pálido, mais magro, mais quieto. Ian poderia desaparecer no meio da aula e só perceberiam no fim do bimestre.
O dia seguiu como tantos outros. Ele desenhou nas margens do caderno um menino dentro de uma caixa. Depois, um homem olhando pela fechadura. Por fim, uma escada quebrada no meio. Quando o sinal tocou, guardou tudo rápido, como se esconder sua dor fosse parte do uniforme. Saiu com a multidão, mas em silêncio. Os outros corriam, riam, reclamavam da prova. Ele apenas andava, olhando o chão. Sabia que no dia seguinte, tudo começaria igual. O despertador. O teto manchado. O silêncio nos corredores. O banheiro. Mas naquele dia, algo pequeno mudou. Quando ele saiu do banheiro, após mais uma sessão de lágrimas e páginas preenchidas com dor, alguém passou pelo corredor. Ian não viu quem era. Estava com a cabeça baixa, enfiada entre os ombros, como sempre. Só notou que havia alguém ali porque sentiu uma pausa no ar. Um instante de silêncio fora do ritmo habitual. Como se o mundo tivesse prendido a respiração. Mas não olhou. Não podia. Seguiu reto, como sempre. Do outro lado da parede, encostada no esfregão, Dona Sônia segurava o fôlego. Estava vindo limpar o banheiro do andar de cima quando ouviu o som, não muito alto, mas repetido. Choros abafados, soluços contidos. No começo achou que fosse algum cano estourado, um vazamento. Mas não. Aquilo era humano. E estava ali dentro. Ela parou. Esperou. Escutou. Seu coração acelerou. Não por susto, mas por um reconhecimento amargo. Ela conhecia aquele som. Já ouvira antes. Em outra casa. Outro tempo. Outro filho. O choro de quem não quer ser ouvido, mas precisa desesperadamente ser escutado. Ela não bateu. Não falou. Apenas ouviu. E, quando o choro cessou, ela se afastou. Silenciosamente. Sem deixar rastros. Mas em sua mente, o eco daquele choro agora pulsava como uma ferida que não fechou. Ela sabia. E dessa vez, não iria ignorar. No dia seguinte, Ian entrou no banheiro como sempre. Trancou-se na última cabine. Abriu o caderno, sentou. Mas antes de começar a desenhar, notou algo diferente. No espelho, escrito em uma letra simples, havia um bilhete colado com fita adesiva. Só dizia: "Você não está sozinho, mesmo que pareça." Ele leu. Parou. Releu. O coração disparou. Olhou ao redor. Não havia ninguém. Só ele e aquele pedaço de papel. Por um segundo, pensou em arrancar e jogar fora. Mas não conseguiu. Deixou onde estava. Sentou novamente. E, pela primeira vez em muito tempo, chorou diferente. Com medo. Com esperança. Como se alguém, finalmente, tivesse visto o que ninguém nunca viu. O bilhete permaneceu no espelho durante toda aquela manhã. Ian o encarava cada vez que voltava ao banheiro, como se não acreditasse que aquilo realmente estava ali. Era uma frase curta, simples até demais, mas havia algo na forma como foi escrita, sem assinaturas, sem explicações, que tocava em um lugar muito fundo, muito antigo. Ele relutou em acreditar que fosse para ele. Talvez alguém tivesse deixado para um amigo. Talvez fosse parte de alguma dinâmica de aula. Mas, no fundo, algo dentro dele sussurrava: "É com você." E era esse sussurro que incomodava mais do que qualquer grito. Durante as aulas, Ian não conseguia se concentrar. Os professores falavam, os colegas riam, o mundo girava, e ele estava travado naquela frase. Quem escreveu? Por quê? Teria ouvido seu choro? Teria visto seu desenho? Havia risco de alguém contar para os outros? Seu coração pulsava mais rápido, misto de medo e outra coisa que ele ainda não conseguia nomear. Um tipo de calor estranho no peito. Não era conforto, exatamente. Era inquietação com um toque de esperança. E ele não estava acostumado a esperanças. Na hora do intervalo, hesitou. Caminhou em direção ao banheiro como sempre, mas olhando para os lados, cauteloso,
como se estivesse pisando em território novo. O banheiro estava vazio. Trancou a porta da última cabine, mas não sentou de imediato. Olhou ao redor como se algo ali tivesse mudado. E havia mudado, porque agora, aquele espaço carregava uma memória que não era só dele. Aquilo que por tanto tempo foi seu esconderijo agora guardava um rastro de outra presença. Uma presença silenciosa, mas que de alguma forma, o havia notado. Dona Sônia, por sua vez, passou o resto do dia com o coração apertado. A lembrança do choro ecoava em sua mente como uma velha canção esquecida. Ela não conseguia ignorar. Não podia. Aquilo era mais que coincidência. Era um sinal, talvez. Uma chance de fazer diferente. Quando chegou em casa naquela noite, sentou na cadeira de balanço que o filho usava e escreveu o bilhete no verso de um papel qualquer. Não usou palavras rebuscadas nem tentou parecer algo que não era. Apenas escreveu o que gostaria de ter dito ao filho naquela época. Depois, dobrou o papel e guardou na bolsa de limpeza. No dia seguinte, antes que os alunos chegassem, colou no espelho. Ela não sabia quem era o menino. Não sabia se ele voltaria. Mas sabia que o simples ato de ouvir, mesmo em silêncio, podia ser mais forte do que qualquer lição. O que ela não sabia era que ele havia voltado sim. E que, naquele momento, o bilhete ainda estava lá, intacto, e alguém o lia com os olhos marejados. Ian não chorou naquele dia. Mas também não desenhou. Ficou sentado na cabine com o papel entre os dedos, lendo e relendo. O silêncio agora tinha outro peso. Não era mais um vazio, mas uma espera. No fim do intervalo, saiu devagar. Antes de ir embora, tirou uma folha do caderno, desenhou uma flor murcha, e embaixo, escreveu: mesmo as flores secas tiveram cor um dia. Deixou o desenho ao lado da pia, sem assinatura, e saiu sem olhar para trás. No final do dia, quando Sônia foi limpar o banheiro, encontrou o desenho. Parou. Sentiu as mãos tremerem. Encostou-se na parede. O papel era fino, mas carregava um mundo. Segurou-o como quem segura um segredo precioso. Seus olhos se encheram, mas não chorou. Apenas sorriu com tristeza. O menino havia respondido. E ela entendeu. Não precisava saber o nome dele. O que importava era o gesto. E ela decidiu, não seria só um bilhete. Seria muitos. No dia seguinte, outro bilhete apareceu no espelho. As flores murcham, mas o solo ainda pode dar frutos. Ian o leu antes mesmo de entrar na cabine. Sorriu de canto. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se parte de uma conversa. Uma conversa sem rostos, sem vozes, mas com verdade. E isso era mais íntimo do que qualquer palavra dita em voz alta. Sentou e, em resposta, desenhou duas figuras, uma criança e uma senhora, sentadas de costas, olhando para um mesmo sol distante. Deixou o desenho sobre a pia e saiu com o coração disparado. Sônia passou a guardar todos os desenhos numa pasta antiga de plástico. À noite, olhava cada um como se fosse um pedaço do filho que perdeu. A cada novo desenho, a conexão crescia. Ela começou a acordar com mais leveza. O mundo ainda era duro, a perda ainda doía, mas havia uma faísca ali, um pequeno milagre acontecendo em silêncio. Talvez aquele menino nunca dissesse uma palavra a ela. Talvez nunca revelasse seu nome. Mas, de alguma forma, ele estava dizendo tudo o que precisava. Na escola, a rotina de Ian começou a mudar de forma sutil. Ainda era invisível para os colegas. Ainda andava com fones desligados. Mas seus olhos estavam menos opacos. Em vez de olhar o chão, às vezes olhava as paredes, as árvores, as nuvens. A tristeza não foi embora. Mas ganhou companhia. E isso fazia toda a diferença. Ele ainda entrava no banheiro todos os dias. Ainda trancava a porta da última cabine. Mas agora era também um momento de expectativa. De troca. Na aula de arte, enquanto os outros pintavam paisagens ou colavam figuras de revista, Ian pegou uma folha em branco e desenhou o banheiro. As paredes, a pia, o espelho.
E no espelho, em vez do reflexo, escreveu: aqui é onde eu respiro. A professora não entendeu. Passou direto. Mas Mariana, que sentava atrás dele, viu de relance e sentiu um aperto no peito. Não disse nada. Mas, dali em diante, começou a prestar mais atenção em Ian. Na semana seguinte, Ian chegou mais cedo e encontrou um novo bilhete: você é mais do que o que sente agora. Dessa vez, não chorou. Riu. Uma risada curta, quase imperceptível, mas real. Pegou o lápis e desenhou uma janela aberta, com um pássaro saindo. Embaixo, escreveu: ainda não sei voar. Mas acho que quero. Deixou o papel com cuidado, como quem deixa uma carta para alguém muito querido, e saiu com passos menos pesados. Sônia sentiu que, aos poucos, aquele banheiro se tornava um santuário. Um lugar de cura silenciosa. Um espaço onde a dor era aceita, e não julgada. Era como ver uma planta brotar em meio ao concreto. Ela começou a caprichar mais nos bilhetes. Às vezes deixava dobraduras, corações de papel, pequenas flores de plástico encontradas na faxina. Tudo simples, mas carregado de afeto. O banheiro deixava de ser um lugar de fuga. Tornava-se um lugar de encontro. Ian, agora, guardava alguns bilhetes na mochila. Lia em casa, antes de dormir. Uma noite, sua irmã viu um deles e perguntou quem tinha escrito. Ele apenas respondeu: uma pessoa que me ouve. Não soube explicar mais. Mas, ao dizer isso, sentiu que alguma coisa se abria por dentro. Pela primeira vez, desejou que aquela conexão não acabasse. O ciclo seguia. Bilhete, desenho, bilhete, desenho. Uma dança entre dois mundos solitários que, sem saber, se salvavam mutuamente. Ian não sabia que Sônia havia perdido um filho. Sônia não sabia o nome do menino. Mas ambos sabiam que algo dentro deles começava, devagar, a se reerguer. E naquele banheiro de azulejos frios, onde antes morava só o silêncio, agora nascia algo parecido com a esperança. Na manhã daquela segunda-feira, Ian acordou antes mesmo do despertador. O céu lá fora estava sem cor, ainda que fosse dia. Ele se sentou na cama com um impulso diferente no corpo, não exatamente força, mas algo parecido com propósito. Sabia que aquele seria mais um dia como os outros, com os mesmos passos, os mesmos olhares ausentes, as mesmas vozes que nunca o chamavam. Mas algo havia mudado por dentro. Ele tinha alguém esperando por seus desenhos. Alguém invisível, como ele, mas presente de um jeito que ninguém jamais havia sido. Na mochila, além dos cadernos e do estojo, ele levava um novo desenho. Passará parte da noite o preparando, com detalhes mínimos e delicados, como se cada traço fosse uma conversa. No papel, um garoto sentado no chão, em um campo escuro, e uma pequena luz surgindo ao longe, uma chama flutuando no ar, como se o chamasse para levantar. Embaixo, ele escreveu: ainda estou com medo, mas estou indo. Dobrou a folha com cuidado e a colocou entre as páginas do caderno, protegida como um segredo que não podia se perder. Na escola, o movimento era o mesmo de sempre. Os colegas ocupados demais com suas próprias vozes, as professoras falando alto para serem ouvidas, as piadas ecoando nos corredores. Ian passou por tudo como uma sombra entre vultos. Mas no caminho para o banheiro, seu passo era mais firme. Quando entrou, respirou fundo, como se aquele ambiente fosse seu lugar de abrigo, um espaço onde sua dor não precisava se esconder tanto. E ali, preso no espelho, estava mais um bilhete. Seu silêncio tem cor. E eu vejo cada tom. Ian sorriu de leve, quase sem perceber. A resposta estava pronta em sua mão. Ele deixou o novo desenho sobre a pia, preso com uma fita que ele mesmo levou. Depois, entrou na cabine, não para chorar, mas para respirar. Sentou com o caderno no colo e começou um novo esboço. Algo diferente, uma escada de corda descendo do céu, com um menino olhando para cima, hesitante, mas curioso. Ele não sabia ainda o que aquele desenho queria dizer. Mas sentia que estava saindo de algum lugar que ficará tempo demais dentro dele. Na mesma manhã, Dona Sônia chegou um pouco depois do intervalo. Quando entrou no banheiro,
viu o desenho na pia e parou. Seu coração se apertou como se alguém o tivesse tocado por dentro. Ela reconheceu o gesto, a profundidade, a luta escondida em cada traço. Segurou o papel com mãos trêmulas e se sentou no banco de plástico que usava para esfregar o chão. Ficou ali, apenas olhando, permitindo que as lágrimas corressem sem medo, sem vergonha. Aqueles desenhos estavam se tornando parte dela, partes que, por tantos anos, ela havia tentado calar. Naquela noite, ela decidiu fazer algo novo. Pegou papel de carta e caneta preta. Escreveu mais do que apenas uma frase. Escreveu um pequeno texto: você tem dentro de si uma força que talvez ainda não conheça. Já está lutando, só por continuar. Estou aqui, ouvindo o que você não diz. E vou continuar. Dobrando a carta com cuidado, a colocou em um envelope simples, e no canto, escreveu apenas S. Na manhã seguinte, ela chegou antes de todos e o deixou ali, no mesmo lugar de sempre. Quando Ian encontrou o envelope, sentiu o corpo inteiro estremecer. As mãos suavam, o peito doía de tão apertado. Ele leu devagar, como se temesse perder cada palavra. Ao terminar, encostou a testa no espelho e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que existia. Que alguém o via. Que alguém se importava. E, naquele instante, uma parte dele que estava quebrada começou a se unir em silêncio. Mais tarde, na aula de história, Ian desenhou na borda do caderno um espelho. Nele, em vez de reflexo, estava uma carta. O professor Eduardo, ao passar entre as carteiras, viu o desenho de relance e parou. Observou por alguns segundos, tentando entender. Não disse nada, apenas continuou andando. Mas, naquele dia, ficou com o rosto de Ian na mente. Ele sabia que algo naquele garoto era diferente. Algo pedia socorro, mas de um jeito que quase ninguém sabia escutar. Enquanto isso, Mariana seguia observando de longe. Havia dias em que ela o via sorrir sozinho, encarando uma folha de papel. Em outros, ele parecia ainda mais fechado, mas havia nos olhos dele uma profundidade que antes ela não percebia. Um dia, deixou um recado no quadro da sala, como parte de um trabalho de artes, sem nome: se sua dor tivesse um desenho, como seria? Ian leu. Não reagiu. Mas guardou aquela pergunta como se fosse dele. Na tarde de sexta-feira, Ian desenhou a si mesmo, inteiro, pela primeira vez. Não como um vulto ou uma sombra, mas com rosto, corpo, cicatrizes. Ele se desenhou chorando, mas em pé. Ao fundo, desenhou uma mulher idosa limpando o chão, e um fio de luz ligando os dois. Embaixo, escreveu: tem gente que vê com o coração. Deixou o desenho na pia com uma pequena flor de papel que ele mesmo fez com um guardanapo. Dona Sônia, ao encontrar o desenho, sentou no chão e chorou. Chorou tudo que não pôde com o filho. Chorou pela dor que o menino carregava, e pela dor que ela mesma vinha escondendo havia anos. Mas ali, naquele banheiro, pela primeira vez, suas lágrimas tinham sentido. Era como se aquele garoto a ajudasse também. Como se, ao se permitirem existir um na dor do outro, ambos estivessem sendo curados. Na segunda seguinte, o bilhete dizia: você me devolveu algo que eu achava que tinha perdido. Obrigada por existir. Ian, ao ler, sentiu os olhos arderem. Mas, dessa vez, não chorou de dor. Chorou de encontro. De reconhecimento. Pela primeira vez, escreveu uma resposta direta, ao lado do espelho: você salvou um pedaço meu que eu nem sabia que podia ser salvo. E assinou, pela primeira vez, com um I. Eles ainda não se conheciam. Ainda não haviam falado cara a cara. Mas já sabiam tudo o que importava. Entre bilhetes, lágrimas e desenhos, duas almas solitárias haviam se encontrado no lugar mais improvável. E a partir daquele momento, o silêncio de Ian já não era mais o mesmo, agora, era uma voz que começava a ser ouvida. Naquela manhã, Ian demorou mais que o normal para sair de casa. Sentado na beirada da cama, com a mochila aos pés, olhava fixamente para a parede manchada, como se estivesse conversando com o silêncio. Pensava em tudo o que havia acontecido nas últimas semanas: os bilhetes,
os desenhos, a troca muda com alguém que nunca viu. Senti o peito pesado, mas não era o mesmo peso de antes. Agora era um peso com nome, com sentido. Era como se carregar aquela dor já não fosse solitário, havia alguém que dividia com ele o fardo invisível que o mundo nunca quis ver. Quando chegou na escola, o corredor parecia mais ruidoso do que o normal. Risos, gritos, vozes cruzadas. Ian passou por tudo como sempre fazia, mas algo nele estava diferente. Caminhava com menos medo, com os ombros um pouco menos curvados. Ainda não falava com ninguém, mas havia um brilho discreto em seus olhos, como se finalmente estivesse olhando o mundo de verdade, e esperando que, talvez, o mundo olhasse de volta. No intervalo, seguiu direto para o banheiro. Ao entrar, parou diante do espelho e viu um novo bilhete, colado com fita colorida. Mesmo quando não parece, você continua indo. E isso é coragem. Ele não chorou. Sorriu, fechando os olhos por alguns segundos. Sentiu vontade de responder diferente naquele dia. Não com desenho, mas com palavras. Tirou uma folha do caderno, respirou fundo e escreveu: tem dias em que tudo em mim quer sumir. Mas aí lembro que alguém me vê. E isso me prende aqui. Obrigado por segurar minha alma quando eu não consigo. Dobrou o papel, deixou-o sobre a pia e saiu antes que a emoção o travasse. O mundo lá fora seguia igual, mas ele sabia que algo dentro estava mudando. E, talvez, isso fosse o bastante por agora. Naquela tarde, Mariana entrou no banheiro feminino e encontrou um bilhete esquecido atrás da porta. Não era para ela. Era um antigo, com a mesma letra dos que apareciam no mural de arte. Leu com cuidado, sentindo uma pontada no peito. Havia sinceridade ali. Uma dor sem espetáculo. Quando saiu, cruzou com Ian no corredor. Os olhos dos dois se encontraram por um segundo. E naquele breve instante, ela soube. Não sabia como, mas soube. Havia algo nele, algo delicado, algo partido. E teve vontade de fazer algo. Qualquer coisa que dissesse, eu também estou vendo. No dia seguinte, Mariana chegou mais cedo e deixou um recado no mural da sala, como quem não quer chamar atenção. A arte revela o que a boca não tem coragem de dizer. Ian viu a frase e sentiu como se ela tivesse sido escrita diretamente para ele. Não soube explicar por quê, mas aquele gesto acendeu algo diferente. Talvez, pela primeira vez, alguém da sala também estivesse percebendo. E isso o assustou, mas também o aquecia. Era como andar no escuro por muito tempo e, de repente, enxergar um filete de luz na fresta da porta. Enquanto isso, Dona Sônia enfrentava seus próprios ventos. A coordenadora da escola a chamou para conversar. Alguém reclamara dos bilhetes estranhos no banheiro. Queriam saber se ela sabia de algo. Ela negou com um sorriso sereno, dizendo que apenas fazia sua limpeza. Saiu da sala com o coração apertado, mas certa de que não pararia. Não depois de tudo. Sabia o valor de cada palavra deixada, de cada desenho recebido. Aquilo era mais do que arte ou desabafo. Era a vida pulsando onde antes havia silêncio e vazio. Naquela mesma tarde, Ian quase não foi ao banheiro. Estava cansado, sufocado pelas provas, pelas obrigações, pela pressão de parecer normal. Mas algo o levou até lá. Quando entrou, viu que o espelho estava limpo, sem bilhete. Por um segundo, sentiu um aperto, como se tivesse sido abandonado. Mas, logo abaixo do espelho, colado na parede, havia um envelope. Dentro, um novo recado: se algum dia quiser me encontrar, estarei limpando o pátio depois do último sinal. Sem pressa. Sem cobranças. Só presença. Ian passou o resto do dia com aquele envelope escondido no bolso, como um segredo quente. Pensou 1000 vezes em ir, 1000 vezes em não ir. O medo falava mais alto. E se fosse uma armadilha? E se tudo desmoronasse? Mas quando o sinal final tocou, ele não foi direto para casa. Esperou. Caminhou devagar até o pátio. E lá estava ela, de costas, varrendo folhas. Cabelos presos, corpo cansado, mas com uma leveza no gesto que parecia um abraço.
Ele não falou. Só ficou ali, observando. E ela, mesmo sem virar, disse: "Oi." Só isso. Eles não conversaram. Não naquele dia. Mas o silêncio entre eles foi o mais cheio de todos. Ian se sentou em um banco e a observou por alguns minutos. Ela continuou varrendo, como se aquela presença fosse comum, natural. Mas por dentro, o coração dela explodia em emoção. Pela primeira vez, via o menino. O rosto. Os olhos. A dor. E a coragem de estar ali. Ao sair, Ian disse apenas: "Obrigado." Ela respondeu com um aceno e um sorriso. E naquele instante, o mundo mudou mais uma vez. Na semana seguinte, ele continuou indo ao banheiro. Continuou desenhando. Mas agora, também escrevia mais. Os bilhetes começaram a aparecer em outras formas: uma flor deixada na carteira, um marcador de página com uma frase, um desenho colado no quadro de avisos. A arte e as palavras iam se espalhando pela escola, tímidas, mas presentes. E pouco a pouco, outras pessoas começaram a notar. Mariana passou a escrever frases nos cadernos de colegas. O professor Eduardo criou uma atividade de expressão emocional através de ilustrações. Algo estava nascendo. Algo leve, mas forte. Certo dia, Ian desenhou uma porta entreaberta, com luz saindo por ela. Embaixo, escreveu: "Talvez ainda dê tempo." E deixou o caderno inteiro no banheiro, aberto naquela página. Sônia o encontrou e, ao ver o caderno completo, não conteve as lágrimas. Ali estavam os últimos meses da alma de um menino em pedaços. E ali, também, estava a reconstrução. Página por página, dor por dor, traço por traço. Aquilo não era só arte. Era a vida sobrevivendo. No mesmo dia, Ian recebeu uma caixa pequena em cima da sua carteira. Dentro, um estojo novo com lápis de cor. Sem bilhete. Mas ele soube. Olhou para o pátio, onde Dona Sônia varria com calma, e sorriu com os olhos marejados. Ela não precisou dizer nada. Ele não precisou agradecer com palavras. Havia entre eles algo mais forte do que tudo, um laço feito de escuta, de empatia e de silêncio compartilhado. Mariana, ao vê-lo sorrindo, se aproximou. Perguntou se ele desenhava. Ele apenas assentiu. Ela respondeu: "Gostaria de ver algum desenho seu, se quiser mostrar um dia." Não forçou. Não pressionou. Apenas plantou uma semente. E Ian, mesmo sem prometer nada, sentiu que talvez um dia mostrasse. Talvez fosse o começo de algo. Um elo novo, nascido da dor, mas alimentado pela coragem de continuar. No fim daquela semana, Ian voltou ao banheiro. Trancou-se na última cabine. Respirou fundo. Olhou para as paredes que já conhecia tão bem. Pegou um lápis azul, desenhou um coração partido sendo costurado por fios de luz. E ao lado escreveu: "Ainda dói. Mas agora, não estou sozinho." Dobrou o papel, deixou-o sobre a pia e saiu, sentindo que, pela primeira vez, o mundo estava escutando com o coração. Naquela manhã, a cidade amanheceu debaixo de uma chuva fina, quase imperceptível, mas constante. E eu observava as gotas escorrendo pelo vidro da janela da sala enquanto fingia prestar atenção na explicação de matemática. Era como se o mundo inteiro estivesse chorando junto com ele, mas dessa vez, não por tristeza. Havia algo diferente na forma como ele encarava a água lá fora. Era como se aquela chuva lavasse um pedaço antigo da dor que ele carregava. Um pedaço que, até pouco tempo, parecia impossível de soltar. Durante o intervalo, ao entrar no banheiro, Ian encontrou um novo bilhete preso no espelho com uma fita vermelha. "Você está florescendo, mesmo com raízes partidas." Ele passou os dedos sobre a frase e fechou os olhos, sentindo a força daquela imagem. Florescer. Ele nunca tinha pensado em si mesmo assim. Sempre se viu como um vaso quebrado, incapaz de sustentar beleza. Mas aquela pessoa, essa voz invisível que há semanas o acompanhava, enxergava algo além. E isso já era suficiente para mudar o modo como ele se via.
Ele respondeu com um desenho diferente de tudo que havia feito antes. Um menino em pé, com os olhos fechados, e de seu peito saíam galhos, flores, cores. Ao fundo, uma figura sorrindo, encostada em uma vassoura. Pela primeira vez, ele assinou com o nome completo, Ian Soares. Dobrando a folha, deixou-a em cima da pia e saiu com o coração tremendo. Sabia que, ao se revelar, algo mudaria. Mas também sabia que não podia mais se esconder de si mesmo. Era hora de ser inteiro. Dona Sônia encontrou o desenho no fim do dia. Ao ver o nome, seu coração se apertou com força. Agora, o menino invisível tinha identidade. Tinha rosto, história. Ela segurou o papel com as mãos trêmulas e ficou em silêncio por minutos, como se estivesse rezando. Pensou no filho, em tudo que não conseguiu fazer por ele, e em tudo que havia feito por Ian, sem saber seu nome até então. Não conteve as lágrimas. Mas dessa vez, não eram de culpa. Eram de gratidão. Por ter chegado a tempo. Na manhã seguinte, a escola estava diferente. Alguém, Mariana, colou no mural principal o primeiro desenho de Ian, aquele da porta entreaberta com luz saindo por ela. Ao lado, escreveu, Arte que cura. De alguém que está aprendendo a ficar. A coordenação não sabia quem tinha autorizado, mas não tiraram. Era bonito demais, verdadeiro demais. Os alunos começaram a se perguntar quem havia feito aquilo. Muitos se sentiram tocados, sem nem saber por quê. Era como se alguém tivesse colocado em imagem o que tantos sentiam, mas nunca souberam dizer. O professor Eduardo, ao ver o mural, procurou Ian ao fim da aula. Disse que sabia que ele desenhava, e que, se quisesse, poderia participar de um novo projeto da escola, uma exposição de arte feita por alunos que expressassem sentimentos difíceis. Não precisa explicar nada, só desenhar. A arte já fala por você. Ian ouviu em silêncio, com os olhos fixos no chão. Depois, respondeu com um leve aceno. Era um sim tímido, mas cheio de significado. Talvez pela primeira vez, alguém dentro da sala o estava escutando com verdade. Naquela noite, Ian ficou acordado até tarde desenhando. Fez 3 ilustrações. Uma representava o medo, uma casa escura com janelas trancadas. Outra, a dor, um quarto cheio de pessoas invisíveis. E, por fim, a esperança, um menino segurando um balde de tinta e pintando de azul as próprias cicatrizes. Ao terminar, olhou para os desenhos e chorou. Mas agora, o choro era leve, limpo, quase doce. Como quem reconhece que ainda dói, mas que a dor não o define mais. No dia da exposição, a escola se encheu de painéis coloridos, cartazes, trabalhos manuais. Mas foi um quadro que chamou mais atenção, um menino ajoelhado no chão de um banheiro, e atrás dele, uma mulher idosa segurando uma vassoura, com um raio de sol iluminando os dois. O quadro estava assinado, Ian Soares. A maioria não entendeu de imediato. Mas algo naquele desenho calava as conversas. Era impossível passar por ele sem sentir um aperto no peito. Era mais que bonito, era real. Dona Sônia, ao ver o quadro pendurado, levou a mão à boca. Ficou parada ali por longos minutos. Ela não sabia que ele colocaria aquilo ali. E talvez nem ele soubesse o quanto significava. Mas naquele momento, todos os pedaços do caminho se encaixaram. Os bilhetes, os desenhos, os silêncios. Ela viu o menino. E o menino via ela. E naquele espaço de olhares trocados entre a multidão, eles sabiam, haviam se encontrado. Mariana, depois de ler o nome no quadro, caminhou até Ian na hora da saída. Ele estava sentado perto da saída, desenhando sozinho. Ela sentou ao lado, sem dizer nada no início. Depois, perguntou, foi você quem fez aquele? Ele não respondeu de imediato. Só olhou para ela e assentiu. Ela sorriu, com os olhos marejados. É o desenho mais verdadeiro que eu já vi. E ficou ali. Com ele. Sem forçar conversa, sem preencher o silêncio. Apenas estando. E isso era tudo que ele precisava.
Na semana seguinte, Ian começou a participar das aulas com mais atenção. Ainda era calado, ainda preferia o canto da sala, mas havia vida nos olhos dele. Os professores notaram. Os colegas também. E embora ainda houvesse dias difíceis, ele tinha agora algo que antes nunca teve, um espaço no mundo. Um espaço onde sua dor era ouvida, sua arte era respeitada, e sua existência fazia sentido. No fim do mês, recebeu um convite da professora de artes para expor suas obras em um evento da comunidade. Sônia ajudou a escolher os quadros. Ele decidiu levar aquele da escada quebrada, da flor murcha e o mais novo, o de um menino sentado ao lado de uma senhora, desenhando juntos, rindo. Era simbólico. Era justo. Era amor. A exposição foi simples, mas cheia de significado. Crianças, pais, professores, todos passaram por seus desenhos. E, no meio da multidão, Ian se viu. Não num espelho, mas nos olhos dos outros. Pela primeira vez, sentiu orgulho de si. Pela primeira vez, sentiu que tinha o direito de estar ali. E quando Sônia se aproximou, com os olhos brilhando, ele não hesitou. Abraçou-a forte. Sem medo. E ela, com a voz embargada, sussurrou: "Meu filho teria amado te conhecer." Ian não respondeu. Só apertou mais forte. Naquele abraço, havia tudo que palavras não alcançam: perda, cura, dor, reconstrução. Havia dois mundos inteiros se encontrando no meio do silêncio. E naquele instante, ele soube que, mesmo com feridas, era possível continuar. E que, às vezes, tudo que alguém precisa é de outro coração disposto a escutar. Os meses passaram como folhas levadas pelo vento, sem barulho, mas deixando rastros por onde iam. A rotina da escola seguiu, como sempre, com seus horários rígidos, suas filas barulhentas, suas provas, reuniões e chamados na diretoria. Mas para Ian, aquele lugar nunca mais foi o mesmo. Não porque ele agora era popular ou cercado por amigos, mas porque ele sabia que existia ali. Sabia que seus passos deixavam marca, que sua presença era notada, nem que fosse apenas por poucos. E isso já bastava. O banheiro onde antes ele se escondia agora era espaço de memória. Passava por ele com respeito, como se cumprimentasse uma antiga versão de si mesmo toda vez que cruzava aquela porta. Dona Sônia continuava com suas rotinas simples e seus gestos silenciosos. Limpava o chão como quem varre dores, organizava carteiras como quem ajeita destinos. Seu passo era lento, mas firme. Os bilhetes haviam parado, não porque o carinho tivesse cessado, mas porque agora ele não era mais necessário. O que nasceu ali entre eles já estava enraizado, vivo. Ela observava Ian à distância, como se fosse uma árvore que ajudou a plantar. Sabia que ele ainda teria dias difíceis, que as sombras não somem só porque se acende uma vela. Mas também sabia que ele agora carregava a própria chama. A exposição de arte que começou como um projeto tímido tornou-se um mural permanente na escola. Um corredor inteiro dedicado à expressão emocional dos alunos. Havia frases, colagens, desenhos, cores. E no centro, emoldurado, estava o quadro de Ian, o banheiro, o menino ajoelhado, a senhora com a vassoura, e aquele feixe de luz dourado unindo os dois. Abaixo, uma pequena placa dourada com a frase: "O dia em que alguém me escutou." Todos que passavam ali sentiam algo diferente. Mesmo os mais céticos paravam por um instante. Era impossível não sentir. Havia verdade ali. Havia dor. E havia beleza. Mariana continuou próxima de Ian, mas sem forçar laços. Eles criaram uma amizade silenciosa, feita de olhares que se entendem, conversas curtas no intervalo, trocas de cadernos, às vezes um desenho deixado na carteira do outro. Ela nunca perguntou tudo. E ele nunca contou tudo. Mas havia confiança. Um tipo de pacto não verbal: "Eu te vejo. E não vou embora." E para Ian, que passou anos sendo ignorado, isso valia mais do que qualquer declaração. Em casa, as coisas mudavam devagar. Sua mãe, com o tempo, começou a perceber os detalhes. Um sorriso a mais. Um olhar menos vazio.
Começou a perguntar mais, ainda que timidamente. Como foi seu dia? Você tá bem? Ian ainda não sabia como responder, mas o simples fato da pergunta estar ali já era uma janela se abrindo. Ele continuava cuidando da irmã, lavando a louça, pegando o leite na mercearia. Mas agora fazia isso sentindo que era alguém. Que seu esforço, mesmo invisível, construía algo. Certa tarde, Ian recebeu uma mensagem no celular. Era do professor Eduardo. Convidava-o para dar uma fala na nova turma de primeiro ano, sobre arte e expressão emocional. Ian leu e congelou por alguns minutos. Falar? Em público? Logo ele, que passou anos tentando desaparecer. Mas algo dentro dele, mais forte do que o medo, respondeu antes que a dúvida o paralisasse, sim. E no dia marcado, com as mãos suadas e o coração disparado, ele entrou na sala e contou, sem detalhes demais, sem dor explícita, mas com verdade. Falou do desenho como forma de respirar, dos bilhetes como pontes em meio ao abismo. E os olhos dos alunos estavam cheios. Alguns choraram. Outros apenas escutaram, com respeito. Pela primeira vez, Ian percebeu, sua dor havia virado cura também para outros. Dona Sônia não estava na sala naquele dia, mas ouviu tudo depois, sentada no refeitório, enquanto uma professora contava. Ela sorriu de canto, olhou para o céu pela janela e murmurou algo que ninguém ouviu. Rafael, ele ficou. E naquele sussurro havia mais paz do que qualquer oração. Ela sabia que a ausência do filho nunca deixaria de doer, mas agora havia outra presença preenchendo o buraco. Uma presença que ela ajudou a salvar. Ou talvez tenha sido salva por ele. Não importa a ordem. O essencial é que, naquele encontro entre duas dores, nasceu algo novo. Ao final do ano letivo, Ian decidiu deixar um último presente. Um caderno, intitulado Para Quem Ainda Chora em Silêncio, com 20 páginas de desenhos e bilhetes misturados. Deixou no banheiro, na mesma pia de sempre. Um presente anônimo, como tudo começou. E no final, escreveu, pode doer. Pode demorar. Mas um dia, alguém escuta. E isso muda tudo. A direção da escola encontrou o caderno e decidiu mantê-lo como parte do mural permanente. Estava ali, disponível para qualquer aluno que, em algum momento, precisasse ouvir sem ser julgado. Ian seguiu em frente. Os traumas não sumiram. A dor, às vezes, ainda voltava. Mas ele agora sabia o caminho de volta para si. Tinha lápis. Tinha papel. Tinha nomes que se importavam. Tinha certeza de que, mesmo nas madrugadas mais silenciosas, não estava mais completamente só. Aprendeu que ser forte não era aguentar tudo calado, era encontrar um jeito de continuar, mesmo quando o mundo parece mudo. E Dona Sônia, todos os dias, passava por aquele mural antes de começar seu trabalho. Limpava o chão, ajeitava os bancos, trocava os sacos de lixo. E quando ninguém estava olhando, parava diante do quadro de Ian. Passava os dedos na borda da moldura, como quem acaricia um retrato antigo. Às vezes sorria. Às vezes chorava. Mas sempre, sempre agradecia em silêncio. Porque naquele banheiro de azulejos frios, naquele espaço esquecido da escola, dois corações se encontraram sem precisar de palavras. E ali, naquele lugar onde tantos entravam para se esconder, nasceu um grito que ninguém escutava, até que, um dia, alguém ouviu. E isso bastou para salvar uma vida inteira.